E nós já estamos em missões de tempo integral há 24 anos. Desses 24 anos, 13 em África. São Tomé e Príncipe, Moçambique. Vou te fazer uma pergunta. Quem já ouviu falar do reino da Suazilândia? Dá um sinal com a sua mão. Amém, irmão. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, porque eu morei lá vizinho quase 6 anos e nunca tinha ouvido falar também. Então, você não está assim muito fora. Eu morei em Moçambique, é um país vizinho, e eu nunca tinha ouvido falar do reino da Suazilândia. E lá é o nosso campo missionário desde 2013. Então, são 4 anos já no reino da Suazilândia, que é a última monarquia absoluta do continente africano, governada pelo rei Mswati III e pela mãe dele, a rainha Ntombi. E a Suazilândia, ela tem uma particularidade. É o país com o maior índice de contaminação pelo HIV do planeta. 65% da população é portadora do HIV, no universo de 1.200.000 habitantes. Segundo a OMS, se não for feito algo urgente para combater o vírus da AIDS na Suazilândia, em 2032, o povo suazi vai deixar de existir na face da terra, porque a poligamia lá é aceita. O homem pode ter quantas mulheres ele bem entender. Essa é a realidade que nós trabalhamos. O índice de vida na Suazilândia, a expectativa de vida para a mulher é de 26 anos, e do homem 32. É normal você ver viúvas com 25, 26, 27 anos. E o número de viúvas e órfãos é enorme. E nós estamos lá desde 2013, trabalhando em algumas frentes de trabalho. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Sentados com reverência no coração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 1. Vamos ler somente um versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela palavra que é do Senhor. E a oração que eu faço em nome de Jesus, o Nazareno, em quem nós cremos, amamos e servimos, é que o Senhor, pelo Teu Espírito, alcance os corações que precisam ser alcançados por esta palavra nesta noite. E alcançar esses corações, em uma atitude de obediência, nós possamos dar uma resposta ao Senhor. Nos ajude nessa reflexão bíblica, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra evangelho, que é a palavra mais usada hoje por nós cristãos, ou uma das mais usadas, ela aparece 76 vezes no Novo Testamento. Agora, uma curiosidade é que, mesmo estando 100% conectada à vida de Jesus, ao ministério de Jesus, à obra de Jesus, mesmo ele não tendo escrito nada, evangelho não é e não foi uma palavra criada por Jesus, ou pelos apóstolos, ou pelos discípulos de Jesus. Você sabia disso? Sabia disso? Evangelho não era uma palavra cristã. Não era uma palavra que foi criada pelos discípulos de Jesus ou pelo próprio Jesus. A palavra evangelho já era utilizada antes do nascimento de Jesus pelo Império Grego-Romano, o Império Romano de fala grega. E evangelho queria dizer a boa notícia. E tinha um mensageiro que era pago. Vou dar um exemplo. Nós aqui somos o Império Romano em Rio Verde. E aí decidimos então anexar Jataiense, por favor, não fique nervoso, é só um exemplo, tá certo? Nós vamos anexar Jataí ao Império Romano, que era o Império Sírio. Então nós fomos lá com legiões, soldados, invadimos, conquistamos, e naquela época não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp,
não tinha Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, não tinha nada. Então o mensageiro saía daqui de Rio Verde, ou a cavalo, ou a pé, ele ia no centro da cidade, lá em Jataí, o ponto mais importante, ele reunia o maior número de gente possível ao redor dele e falava: ouçam o Evangelho, ouçam a boa notícia. Ele falava: a partir de hoje, Jataí não pertence mais ao Império Sírio, mas ao Império Romano, de fala grega. Então essa é a origem da palavra Evangelho. A boa notícia, que também era utilizada na época para comunicar os nascimentos, os casamentos, os noivados, as festividades da família imperial romana. Então era a boa notícia. E aí é nesse contexto que, então, Marcos escreve, dizendo agora: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A boa notícia não é mais o Império Romano. A boa notícia não é mais as conquistas do Império Romano. Não são mais os feitos do Império Romano. Mas a boa notícia agora é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus inaugurando em Jesus o seu reinado carnal na face da terra. Ele envia o seu Filho, dizendo: agora a boa notícia é o Evangelho do Filho de Deus. Então primeira coisa que precisamos entender: o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, dizendo, através de Jesus, por Jesus e em Jesus, que a partir de agora, a separação que havia da criatura com o seu Criador, Romanos 3,23, todos nós somos pecadores, estamos separados de Deus. Em Jesus havia a possibilidade da reconciliação. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Eu sou um pecador, eu estou longe de Deus, e muito longe, mas o próprio Deus, para me trazer até Ele, Ele providencia a boa notícia, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a boa notícia, Deus reconciliando consigo mesmo o mundo em Jesus. Isso é o Evangelho. Nós lemos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, que apóstolo Paulo, ele escreve: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, os entreguei o que também recebi. Essa é a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15, 1, 4. Segundo ponto: quem começou a pregar o Evangelho? O próprio Jesus. Conversando com o pastor Ronei, esses dias aqui, tem um evento aí muito famoso, que começou nos Estados Unidos, que é o Summit, é o Global Leadership, líderes do mundo todo se reunindo para ter palestras e tudo. Eles te ensinam como você gerenciar a sua igreja, como você organizar, atrair o seu público, atender a necessidade do seu público. E eu participei o ano passado na Suazilândia, 3 dias, e eu só ouvia o nome de Jesus na oração de abertura e no final. Não se fala de Jesus. E para mim, é o maior exemplo de liderança na face da terra. Por quê? Não era hipócrita. Antes de nos mandar ou ensinar a fazer qualquer coisa, ele fazia antes, ou ele tinha feito antes. Ensina a orar, ele orou. Jejuar, jejuou. Pregar, pregou.
Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, pregando nas sinagogas e ensinando o evangelho do reino de Deus. O exemplo é Jesus. Terceiro ponto, ele jamais trabalhou sozinho. Ele convidou pecadores. Exemplo clássico disso, Pedro. Lucas capítulo 5, a famosa pesca maravilhosa. Lucas escreve que Pedro e seus irmãos haviam tentado pescado a noite inteira e não pegaram nada. Não conseguiram pegar nada. Aí agora eu vou abrir aqui um pensamento. Eu agora sou Pedro, certo? É só uma suposição no meu coração. Eu sou Pedro, pescador, profissional, tarimbado. Conheço aquele lago ali como a palma da minha mão. Trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Aí me chega um carpinteiro, que não é nem do ramo, é carpinteiro, entende de madeira, não entende de peixe. Entende de madeira, fala assim, não é aí não, é aqui, ó. Pedro pensou, não estou afirmando que Pedro pensou, mas eu se fosse Pedro, quem que esse cara pensa que ele é? Não é pescador, não trabalha aqui, é carpinteiro, ele entende de madeira, ele não entende de peixe. Foi isso que Pedro fez? Não. Ele fala assim, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E o que acontece? O que acontece, irmãos? Peixe a rodo. Peixe, como diz aí em Minas, peixe para dar com pau. Qual que é a reação de Pedro? Afasta de mim, porque eu sou um pecador. Jesus fala, Pedro, a partir de hoje, te farei pescador de homens. Aleluias. Ele não trabalha sozinho. Ele chama pessoas para trabalhar com ele. Outro exemplo, primeiro missionário enviado por Jesus. Você sabe quem foi? Primeiro que ele enviou, você sabe quem foi? O ex-endemoniado gadareno. Ele chama até ele de endemoniado até hoje, né? O endemoniado gadareno. Não, mas ele é ex-endemoniado gadareno. Por quê? Lucas relata que era um jovem que vivia preso em cadeias, nos sepulcros, no cemitério, às vezes acorrentado, babando, nu, se batendo e tudo isso. Ele tem um encontro com Jesus. E aí, Lucas escreve assim, ele foi visto sentado, vestido em sã consciência, depois que ele encontrou com Jesus. Aí que ele fala, Jesus indo embora no barquinho, que ele fala, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus fala para ele, não, vai, volta e conta aos seus o quanto Deus foi bom para você. Não foi para o seminário, não foi para o instituto, não passou por curso nenhum. O próprio Lucas escreve assim, que ele voltou para Decápolis, 10 cidades, e anunciou o que Deus havia feito por ele em Jesus. Só pode testemunhar, só pode pregar o evangelho, ensinar o evangelho, quem experimentou, quem de graça recebeu. Não vai ter o mesmo impacto se você só ouviu falar, mas se foi com você, você tem autoridade para fazer. Quarto ponto, a tarefa não acabou. Mateus 24 diz assim, que será pregado, 24:14, e será pregado o evangelho do reino a testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você sabia que temos no Brasil, hoje, 45 quilombolas intocados pelo evangelho de Jesus? Você sabia disso? Nós temos mais de 300 comunidades ribeirinhas no norte do Brasil, às margens dos rios ali da Amazônia, sem nenhuma presença evangélica, cristã evangélica. Você sabia que existe no Brasil 169 tribos indígenas que não falam português, intocadas pelo evangelho?
Eu não fui longe, eu não fui na África, eu não fui na Ásia, não fui no Oriente Médio, só no Brasil. E olha a motivação que havia no coração daqueles que receberam o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 1,16, porque eu não envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O apóstolo Paulo escreve também, pesa sobre mim a responsabilidade, ai de mim se não pregar esse Evangelho. Esse é o amor no coração que havia para aqueles homens. A tarefa, ela não acabou. Eu não preciso aqui gastar tempo para falar para vocês qual é a situação do mundo hoje. Gosto muito dos exemplos lá de Minas Gerais. Para nós lá o mundo está igual uma carreta na ladeira sem freio. É um trem bagunçado, não tem solução. Esse é o quadro do mundo hoje. Prostituição, alcoolismo, divórcio, pedofilia, tudo isso, as mídias sociais, a televisão batendo pesado na família. Esse é o retrato do mundo hoje. Estou sendo bonzinho. Mateus 24 descreve perfeitamente como é que está o mundo. Guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, tudo isso descreve. E ele fala, olha, mas isso ainda não é o fim. Ele termina, e será pregado o Evangelho do reino a testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O termômetro da volta de Cristo é a pregação do Evangelho. Agora vamos à aula de ciência ou biologia. Uma pergunta para a igreja. Pastor gera ovelha? É uma pergunta. Pastor gera ovelha? Pastor gera ovelha? O que gera ovelha? Vocês responderam a pergunta, acabou. Ovelha gerando ovelha. A igreja de Jesus é o único lugar no planeta onde há uma metamorfose, onde lobo vira ovelha. Só acontece na igreja de Jesus. Nenhum outro lugar do mundo acontece isso. Ninguém na ciência tem poder para isso, fazer lobo virar ovelha. Só na igreja de Jesus. Muitos aqui, antes de aceitar Jesus, eram lobão mesmo, matador, predador. Foi uma ovelhinha lá, fazendo o que Jesus mandou. E eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vai lá, no meio dos lobão, traz o lobão aqui. O lobão chegava uivando. Agora fala bé, bé. Manso. Pastor trata da ovelha, sara as feridas da ovelha. Ele disciplina a ovelha. Aquele cajado ali, aquela curva ali, é para pegar pelo pescoço e falar, você não é bode, você é ovelha, volta aqui, não volta para lá. E pastor também bate na ovelha. Pastor pode bater de vez em quando, viu? Faz parte. Tem ovelha que tem que apanhar, porque ela acha que é bode. Irmãos, ovelha gerando ovelha, o princípio é simples. É nós que complicamos e queremos ajudar Deus. A missão em Deus para nós é tão somente anunciar ao mundo que há uma esperança. Eis que um filho vos nasceu. É simples, o Salvador do mundo. A mensagem é simples, é nós que complicamos. Então nós precisamos tomar responsabilidade. Ovelha gerando ovelha, trazendo para a igreja. Ela vai passar por um processo de restauração, libertação, de cura, regeneração. Ela vai ser preparada para depois voltar para fora, onde ela estava no mundo, para trazer mais lobos para virarem ovelhas. Nós estamos aqui por causa daquele que não faz parte ainda. A igreja é o único clube social, entre aspas, onde o beneficiado é aquele que não faz parte, aquele que não é sócio. Você só está aqui hoje por causa do outro, daquele que não faz parte ainda. Será muito egoísmo da sua parte receber de graça e reter para você mesmo. Só pode testemunhar para aquele quem não conhece, quem só experimentou.
Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque aprove ao Senhor, sendo um Deus santo, um Deus puro, um Deus reto, um Deus íntegro, relacionar-se com pecadores como nós que estamos aqui, através do seu Filho Jesus Cristo. E aprove também ao Senhor confiar em nós a nobre tarefa de testemunharmos da boa notícia do Senhor para o mundo, na pessoa de Jesus. E a oração que eu faço nesta noite é que esta palavra encontre os corações que precisam ser encontrados. E ao encontrar esses corações, nós venhamos responder de maneira madura, de maneira coerente e sábia, ao chamamento que todos nós temos para pregar o Evangelho. Essa não é uma tarefa do pastor, somente do pastor, do missionário que foi enviado para os campos longínquos. Todos nós, salvos pelo Senhor, somos missionários, aqui onde estamos ou quer onde vamos. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, que nós não possamos ficar tão somente sendo espectadores, assistindo, mas que possamos fazer parte da missão que é do Senhor, a qual o Senhor confiou a cada um de nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e para encerrar, Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.